capítulo 5. Romanos capítulo 5. Todos encontraram? Verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, sabemos, onde é que eu parei aqui? Eu fui pegar o versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Eu te louvo por essa palavra, Pai. Graças te damos. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema: vencendo nas tribulações. Vencendo nas tribulações. Nós estamos vivendo um tempo de muitas tribulações. Tribulação é dificuldade. Tribulação é dificuldade que nós enfrentamos. Tribulações são tempos difíceis, tempos de aflições, tempos de aperto na alma, de aborrecimento, tempo de lutas, tempo de problemas na vida. E todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos por tribulações. E acredite, ainda teremos muitas outras tribulações pela frente, pelas quais nós vamos passar. Mas tribulação também é uma promessa de Jesus. Ele disse: no mundo tereis aflições. Então a Bíblia, ela nos mostra isso. Porém, existem três fontes, pelo menos três fontes de tribulação. Por que eu passo por tribulação? A primeira é que tribulações existem porque Deus pode nos permitir passar por uma tribulação para trabalhar em nós. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembre-se de que como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. O texto está dizendo que Deus conduziu o povo para o deserto. Foi Deus quem levou o povo. Então existem tribulações que nós vamos passar na vida, que é o próprio Deus nos conduzindo. Deus vai nos levar por situações de aperto, por situações difíceis. Deus vai nos levar por situações de desafios. Deus vai nos permitir passar por essas situações com uma finalidade: de trabalhar o nosso caráter, de forjar o nosso caráter, de forjar o homem que existe dentro de nós, a mulher que existe dentro de nós. Uma pessoa, depois que passa por um processo de tribulação, ela se torna uma pessoa mais madura. Mas existe também outras fontes de tribulação. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O texto está dizendo que o diabo também pode gerar uma tribulação na sua vida.
Coisas podem acontecer que você não tem uma explicação lógica, não existe uma resposta para aquilo, não existe nada humano que explique aquilo. As pessoas vão olhar e falar: olha, eu não sei te falar por que isso está acontecendo. Não tem lógica, a gente não entende. Mas isso pode acontecer. Mas também existem as tribulações que são provocadas por nós mesmos. Tribulações que nós mesmos procuramos. Você faz escolhas, você toma decisões, e Gálatas diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, ele colhe. Existem sofrimentos e tribulações que você passa na vida, e você fala: por que eu estou passando isso? Ah, isso é o diabo. Não é o diabo. Ah, então é Deus. Não é Deus, é você. Você plantou, e todo plantio é opcional, mas toda colheita é obrigatória. Se você plantar arroz, você não vai colher chuchu, você vai colher arroz. É obrigatório. Você pode escolher se você vai plantar feijão ou arroz, mas quando vier a colheita, você não tem a opção de escolher, você vai colher aquilo que você plantou. Então existem tribulações que são de Deus, e tribulações que são do inimigo, e tribulações que nós mesmos as provocamos. Nós mesmos fizemos com as nossas próprias mãos ou com a nossa própria língua. Nós entramos em situação que nos causam dor, nos causam sofrimento, mas nós procuramos aquilo. Bom, todavia Paulo agora, ele fala justamente desse momento, desse tempo de tribulação, e ele fala algo interessante. Ele fala em Romanos capítulo 5, ele fala sobre a tribulação, e o que me chama a atenção aqui, não só isso, mas versículo 3, mas também nos gloriamos. Ele está falando que ele se gloriava, ele se alegrava na tribulação, por saber que a tribulação produz perseverança. Presta atenção nisso. O foco não era em si a tribulação, mas o foco estava naquilo que a tribulação poderia produzir. A tribulação não é o seu problema. O seu sofrimento, a sua dor, não é o seu problema. Mas é o que essa dor, o que esse sofrimento está produzindo. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver claramente, não é a tribulação, mas é o que ela está produzindo em você. Ele diz: a tribulação produz. Guarde essa frase. A tribulação produz. É isso que ele fala. A pessoa passa um ano num problema, passa pelo deserto, e ao invés dela sair mais sábia, mais experiente, mais humilde, mais disposta a servir, ela sai uma pessoa mais áspera, mais amarga, revoltada com a vida. Ao invés de buscar uma lição do que aprendeu com a tribulação, ele sai buscando um culpado. Ah, eu passei por isso por culpa de fulano. Ah, se não fosse o meu marido, eu não teria passado por isso. Se não fosse minha esposa, eu não teria passado por isso. Se não fosse aquela pessoa, eu não teria passado por isso. Ei, não é sobre quem é o culpado. Pare de pensar nisso. Pessoas que sempre estão buscando culpados são pessoas que nunca vão romper na vida em nada. Aprenda isso. Buscar culpado é uma desculpa que você dá para aquilo que não deu certo. E desculpa é muleta. E enquanto você se escora na muleta da desculpa, você nunca vai procurar melhorar, porque se a culpa é do outro, então eu não preciso melhorar. O texto de Paulo aos Romanos nos fala da tribulação que ela produz. Então, o que a tribulação faz? Ela produz. O foco não é a tribulação, mas é a produção. Porque a tribulação passa. Agora, o produto da tribulação permanece em nossas vidas. E pode trazer bênção ou maldição. Não é o problema, mas é o que esse problema está gerando dentro de você. Às vezes as pessoas vêm e me contam situações que elas estão passando, e porque foram prejudicadas, porque foram traídas, porque passaram por situações horríveis na vida. E a minha resposta para elas é apenas uma. Provérbios 4, 23, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque esse problema que você já passou.
mas o significado que você dá, o que aquilo está produzindo em você, aquilo pode fazer muito mal. Aquilo pode te arruinar. Eu gosto muito de dar o exemplo da pipoca. Você pega uma panela, joga o milho lá dentro e deixa o fogo aquecer. E aquele fogo aquece a panela a tal ponto que o milho começa a pular. E quando ele pula, de tão quente que está, ele se transforma na pipoca. Mas alguns grãos de milho se recusam a se transformar numa pipoca. E eles se transformam em quê? Em piruá, que é mais duro. Então a questão é, você está passando por uma dor, você está passando por um sofrimento, você está passando por um aperto na vida. Não é sobre o aperto, não é sobre a dor, não é sobre o fogo que está te queimando. É sobre o que essa dor está produzindo. Diga comigo, produzindo. Essa é a palavra-chave. O que isso está produzindo em mim? A tribulação produz. Paulo está dizendo, eu me alegro porque a tribulação produz paciência, experiência, esperança, perseverança. Se a tribulação produziu algo em você, Deus cumpriu o propósito dele na sua vida. Se a tribulação produziu em você experiência, se a tribulação produziu em você perseverança, paciência, esperança, Deus cumpriu o propósito dele. Mas se a tribulação não produziu nada em você, nem confiança nele, nem perseverança, nem experiência, nem gratidão, nem humildade, então você está perdendo uma grande oportunidade que Deus te deu. Porque a vida, ela é feita de ciclos. E Deus usa as tribulações da nossa vida como ciclos para construir algo em nós, para fazer uma construção em nós. As tribulações são marcos na nossa vida, que marca entre o antes e o depois. Existe uma frase na Bíblia, ela é muito recorrente, eu poderia citar dezenas de versículos aqui, vou me deter apenas em uns 3, 4. João 15, 1 começa assim, e aconteceu que depois dessas coisas. Gênesis 22, 1, e aconteceu que depois dessas coisas. João 6, 1, e aconteceu que depois dessas coisas. Apocalipse 7, são inúmeras passagens, vai dizer assim, e aconteceu que depois dessas coisas. Preste atenção, todas as vezes que você passa por uma luta, você passa por uma dor, você passa por um sofrimento, algo que te aperta, quando você passa, vai surgir uma frase que marca um novo ciclo na sua vida. E aconteceu que depois disso, a página vira. Aprenda isso. A página vira. Problemas acontecem na nossa vida. Não é para nos destruir. Problemas acontecem para trazer soluções. Você olha para aquilo e você tem uma resposta. Tudo muda na sua vida. O texto está dizendo, a tribulação produz. O foco nunca foi na tribulação, mas no que ela podia produzir na vida dele. O que eu me tornei. Você já parou para pensar? Você que passou pela dor do divórcio. Você já parou? Você já olhou no espelho e depois de um tempo e disse assim, em quem eu me tornei depois que eu passei por isso? Em quem eu me tornei depois que eu passei por uma traição? Em quem eu me tornei depois que eu passei por uma falência na minha empresa? Em quem eu me tornei depois que eu passei por um processo de endividamento? Em quem eu me tornei depois que eu passei por uma enfermidade, uma dor? Em quem eu me tornei depois que eu perdi um filho? Depois que eu tive um problema com filhos? Essa é a pergunta. Não é sobre o problema com o filho, não é sobre o divórcio, não é sobre a dor da traição, não é sobre a dor da falência, não é sobre a dor do endividamento. A pergunta é, em quem eu me tornei? Então não é o fato da tribulação, mas é o que ela produz na nossa vida. Então a gente precisa sempre fazer essa pergunta. E de repente, você vai ter pessoas que sempre te dão dicas. Olha, você está muito amargo, você está muito áspero, você está muito sem paciência, você está muito crítico. Eu me lembro que
há umas ceias atrás, não sei quantas, 2, 3, eu dei um exemplo aqui. Se o seu problema pudesse conversar com você, se você pudesse pegar uma cadeira, colocar aqui e falar assim, problema, assenta aqui, e você sentar de cá, na sua casa, e ter uma conversa com ele. É uma dor de cabeça, é uma enxaqueca? Chama ela para uma conversa. Enxaqueca, senta aqui, vamos bater um papo. Me conta, o que você quer me falar? Por que você está na minha vida? O que está acontecendo? Talvez você vá ouvir coisas que você nunca imaginou. Ela vai virar e vai falar assim, não, a culpa de eu estar aqui é sua, porque você está trabalhando demais? Você não está dormindo? Você não está curtindo a vida? Você não está curtindo a sua família? Sua vida é só trabalho, 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 trabalho. Então eu também estou querendo ir embora, mas você não deixa. Talvez é isso que ela vai falar para você. Talvez essa úlcera, talvez essa úlcera que você tem, essa azia, essa dor forte no estômago, e se você chamar ela para uma conversa, você vai ficar assustado, porque ela vai virar para você e vai falar assim, olha, você está muito explosivo. Você quer dominar tudo, você quer ter o controle de tudo, e de repente quando uma coisa sai do seu controle, aí eu tenho que vir. Eu tenho que vir aqui para falar para você. E a maneira de eu falar para você parar é fazendo você sentir a dor. Talvez um endividamento e você precisa chamá-lo para uma conversa de endividamento. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo. O que você quer falar comigo? Olha, eu quero falar com você que você precisa ter um planejamento financeiro. Você não tem. Você vai gastando tudo, vai recebendo, vai gastando tudo. Você, antes do dinheiro chegar no seu bolso, já está com trocentas contas para pagar. Quem está entendendo? Não é a tribulação, é o que ela está produzindo. A tribulação está acontecendo na sua vida para te chamar para uma conversa, para te chamar para um diálogo, para que alguma coisa aconteça dentro de você. Em quem eu tenho me tornado depois que eu passei por uma dor, um sofrimento, por uma tribulação? O trigo, ele é moído, ele é transformado em farinha. A uva, ela é pisada e é transformada em vinho. A azeitona, ela é prensada e é transformada em azeite. Entenda uma coisa, a tribulação, ela não destrói, ela transforma. Esther, grifar e ver se você acha o nome Deus no livro. Você não vai achar. Você não vai achar. Mas do capítulo 1 ao capítulo 10, você vê o tempo todo Deus nas entrelinhas, trabalhando nos bastidores. Então, quando você não vê Deus na sua vida, saiba que Ele está nos bastidores dela, trabalhando por você. Salmo 23, você conhece o texto, diz, o Senhor é o meu pastor. E aí você conhece assim, e nada me faltará. Mas no original não é isso que está escrito. No original está escrito assim, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará. E Ele não me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, ele é dividido em duas fases. Na primeira fase do Salmo 23, você conhece o que Deus faz. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, leva-me a pastos verdejantes. Mas na segunda parte, não é sobre o que ele faz, é sobre a presença dele. Nos primeiros versículos, o Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará, me faz andar por verdes partes, guia por águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do meu nome, do seu nome. Aí começa a segunda parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Na primeira parte, você vai ver o que Deus faz. Na segunda parte, você vai ver quem Deus é. A presença dele com você. Na primeira parte, você vai ver o benefício de Deus. Na segunda parte, você vai ver a companhia de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por que eu não temerei? Porque tu estás comigo. Não é o que Ele me faz, não é o que Ele me dá, não é o que Ele promove na minha vida, mas é que Ele está do meu lado. Ele está comigo. E o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Eu não temeria. É um vale assustador, é um lugar terrível. Mas o que torna um lugar terrível, o que torna um lugar desagradável, não é o lugar em si. É a companhia. É a companhia. O que faz o céu ser céu e o inferno ser inferno?
é que o céu é um lugar onde Deus está, e o inferno é o lugar do diabo. Então não é sobre quem, não é sobre lugar, é sobre quem. Porque se Deus se mudar para o inferno vira céu. E se o diabo mudar para o céu vira diabo, vira inferno. O que eu quero que você entenda é que não é o lugar, é a companhia. Você pode estar no lugar mais top, você pode estar num resort, você pode estar comendo o dia inteiro, você pode ter as coisas mais incríveis que tem ali, você pode desfrutar de tudo que o resort pode te oferecer, mas se a pessoa que estiver do seu lado não for uma boa companhia, você vai estar no pior lugar do mundo. Em contrapartida, você pode estar num lugar sem conforto, você pode estar num lugar ruim, mas se a companhia for boa, aquilo vai se tornar um momento inesquecível na sua vida. Sim ou não? A minha pergunta é: com quem você tem andado? Com quem você tem andado? Sabe, não é sobre Deus nos livrar do sofrimento, é sobre Deus estar conosco no sofrimento. Pode ser que Deus não te livre do sofrimento, mas Ele estará com você no sofrimento. A Bíblia nos diz no livro de Daniel, capítulo 6, que Daniel orava 3 vezes por dia, e por isso houve-se um decreto que quem fosse pego em oração, orando qualquer Deus, seria lançado na cova dos leões. E Daniel ficou sabendo disso. E ele parou de orar? Não. Por quê? Porque ele nos ensina uma mensagem poderosa ali. Ele nos ensina que é mais perigoso ficar sem orar do que cair na cova dos leões. Ou seja, Daniel nos ensinou que é menos perigoso ficar na cova dos leões do que um dia sem oração. Jesus, ele livrou os discípulos, ele não livrou os discípulos de passar por tempestade, ele livrou os discípulos ali na tempestade. Ele estava com eles. Isso me ensina que Isaías 43 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderão, não deixarão em brasas. O texto está dizendo que quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, o texto não está dizendo se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo. Não é se, é quando. Tem coisas na nossa vida que você terá que passar. Você terá que passar. Existem tribulações que você precisará passar por elas. E a questão não é onde você está, mas quem está com você. Quem está com você? As promessas que Deus disse a Josué, quando ele assume o povo hebreu, ele diz em Hebreus: daqui em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam postos como plataformas, né? Aliás, Hebreus 13, eu não coloquei esse texto aqui. Hebreus 13 vai dizer que, Hebreus 13, 5: não te deixarei e nem te desampararei. É quem está com você. Hebreus capítulo 10, verso 13 diz: daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam postos como estrado dos seus pés. Diga comigo: os meus inimigos serão colocados como estrados dos meus pés. Estrado é onde eu coloco os pés. Há uma tradução que diz que aguardando que os seus inimigos sejam feitos de estrado. Estrado é apoio dos pés, para você saltar, para você pular, para você subir. O texto está dizendo que os inimigos, tudo aquilo que o mal te faz, será transformado numa plataforma de lançamento. E essa plataforma tem como base os seus inimigos. Ouça isso: seus inimigos te fazem bem. Aliás, os seus amigos, eles te fazem muito bem. Mas quem te promove na vida são os seus adversários. Quem te faz melhorar são os seus inimigos. Quem te faz crescer são os seus críticos. Então ponha isso no seu coração. Está passando por uma situação de crítica, de situação, sabe? São plataformas que estão sendo formadas na sua vida. E quase todas as plataformas, elas são feitas de concreto. E sabe o que tem aqui debaixo?
escombros, entulhos, que foram julgando aqui coisas da construção, derruba dali, derruba de lá, e foi julgando aqui, depois bateu uma laje. Eu estou em cima de uma plataforma que tem por debaixo entulhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas jogam entulho na sua vida. As pessoas tentam te criticar, tentam te humilhar, tentam te desprezar, e aquilo se transforma numa tribulação. Mas na verdade esses entulhos, olha aqui que eles se transformaram. Se transformaram numa plataforma. É isso que você tem que entender na sua vida. Porque quando a gente entende isso, todas as vezes que o seu inimigo tenta colocar entulho, escória, em forma de tribulação sobre a sua vida, ele está aumentando a sua capacidade de subir na vida e de se tornar um vencedor. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, 35 ao 37, diz: quem nos separará de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas, o que nós somos? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Talvez você diz: pastor, mas a minha história, o meu passado, de onde eu vim, não era bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é por causa dessa história, deste passado, que você foi perdoado, lavado e salvo por Jesus, e a graça te alcançou. A Bíblia diz em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Tribulação. 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O nosso foco está naquilo que está visível diante dos nossos olhos, mas Paulo está nos falando sobre as coisas que os nossos olhos não veem. E ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Paulo, ele usa a palavra tribulação, no latim, a origem dela é tribulum. Ela vem da palavra tribulum. E o que era um tríbulo? Um tríbulo era uma tábua grossa, pesada, cheia de pregos, e eles usavam o tríbulo para separar o trigo da casca. Eles batiam com aquilo no trigo, e aqueles cravos pregados ali, aqueles pregos, eles separavam o trigo da casca. Daí a palavra tribulação, de tribulum, que quando nós estamos passando por uma tribulação, nós estamos passando por um tribulum, algo que nos dói, algo que às vezes nos machuca, mas está separando aquilo que há de melhor em nós, a nossa melhor versão de nós mesmos. Porque depois que você passa por uma tribulação e você vence aquela tribulação, você se torna uma pessoa melhor. E é na tribulação que Deus está separando, tirando as palhas da sua vida. É na tribulação que Deus vai colocar grãos em suas mãos, e esses grãos vão se transformar em alimento que te tornarão forte. Todos nós, quando saímos de uma tribulação, nós saímos mais fortes. E o texto nos mostra que enquanto há tribulação, há uma produção acontecendo dentro de nós. Por isso Paulo parece ser um masoquista quando ele fala que eu me alegro na tribulação. Depois ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. Ele chama de leve e momentânea quando ele se compara com a eternidade, com aquilo que Deus tem preparado para nós. O sofrimento que nós passamos hoje não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. E em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, aí ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então o que é? É que sou forte. Paulo está dizendo que as tribulações em nossa vida, elas produzem um peso de glória. E é bom a gente falar sobre isso. O que é glória?
Alguém diz, glória, Senhor, vem com tua glória, vem com tua Shekinah. Não, Shekinah não é tradução de glória. Shekinah é tradução de presença. A palavra glória, ela é traduzida pela palavra kavod, ou kavod. Essa palavra, ela aparece lá em 1 Samuel, quando eles perdem a arca da aliança, os filisteus ganham a guerra, os filhos de Eli são mortos, alguém chega e diz, seus filhos morreram, ele cai da cadeira e bate a cabeça e morre, e de repente, uma das mulheres, esposas de um desses rapazes, estava grávida, e quando ela ouve, seu marido morreu, ela dá à luz, e o menino nasce, e alguém diz, esse menino vai se chamar Icabod. Você sabe o que significa Icabod? O quê? Foi-se a glória. Cabod é glória. Icabod é foi-se a glória, ou escreve-se Kavod, mas para nós ver um som de vó, de B. Então o que isso está dizendo? Que glória é literalmente peso. A tradução de Kabod é peso. Quando você tem a glória de Deus, quando você passa por uma tribulação, as suas palavras têm peso. A sua presença tem peso. O texto diz que a sua tribulação está produzindo para você um peso eterno de glória excelente. Paulo, ele usa dessa metáfora, e eu acho incrível, porque ele fala de que quando você passa por uma tribulação, você passa a ter peso. Quando a gente vai para a internet hoje virou uma terra onde tem gente vendendo vento e um monte de gente comprando vento. Como prosperar em tantos dias? Aí você olha para o cara, ele não prosperou. Como fazer uma igreja? Outro dia eu falei, como fazer uma igreja crescer? Eu falei, olha que legal, deixa eu pesquisar quem que é esse cara. Ele nunca fez. A internet tem um monte de gente vendendo um monte de coisa que eles mesmos nunca fizeram. Então tem uma coisa que se chama autoridade. E quando é que você tem autoridade para falar de um assunto? É quando você já fez. É quando você já passou por ele. Então você tem autoridade para falar. Então o texto está dizendo que quando você, e aí a gente usa a outra palavra, não, fulano tem peso. A presença dele é uma presença de peso. Quando você passa por uma tribulação, e essa tribulação produz em você paciência, perseverança e experiência, você se torna uma pessoa que tem peso. Quando você entra num lugar, a sua presença traz peso de glória de Deus. O mesmo ocorre, ao contrário, quando uma pessoa, ela passa por uma tribulação, se torna amarga, se torna uma pessoa que fere as outras, uma pessoa crítica, uma pessoa rancorosa, uma pessoa cheia de ressentimento. Quando essa pessoa entra no seu ambiente de trabalho, ela também traz peso. Só que é um peso negativo. Vocês que trabalham no comércio, vocês nunca se deram conta de que alguém que depois que entrou na sua loja, ficou um clima pesado ali dentro? Ficou estranho? É a hora de você invocar e dizer, Deus, eu tenho o peso da tua glória. O peso da tua glória é mais forte do que o peso dessas palavras dessas pessoas. O peso da tua glória muda o ambiente, torna o ambiente leve, muda tudo. É sobre isso que Paulo está dizendo. Quando você passa por uma luta, você passa por uma tribulação, quando você passa por um sofrimento, você passa a ter um peso, e um peso de glória. E Jesus falou sobre esse peso em Mateus 11, 28. Tomai sobre vós o meu peso, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e é leve. O peso que você tem não é um peso de vida, é um peso de autoridade, de alguém que pode falar. Outro dia eu fiquei rindo, porque aconteceu uma coisa num dia, e no mesmo dia outra. Eu estava de dia, ouvindo um cara falando que queria falar sobre casamento.
E aí eu vou dar palestra sobre casamento, porque eu já tive 6 casamentos. Então eu vou ensinar para você sobre casamento. Eu fiquei olhando aquilo, engraçado. E à noite, eu fui para uma celebração de casamento. Pastor Manuel celebrou o casamento do Manelzinho, mas a irmã Aparecida, vocês estão aqui presentes, que fizeram 50 anos de casados. Aconteceu o cara falando de manhã que tinha autoridade para falar de casamento, que ele teve 6. E à noite nós fomos lá celebrar com o Manelzinho. Aí eu falei, esse casal aqui que está fazendo 50 anos, esse aqui tem peso. Esse aqui tem moral para falar, para dar curso, para ensinar como é que é. Porque são 50 anos. Estão entendendo como é que tem um monte de gente vendendo vento? E você, bobão, cai. Como dizia minha mãe, jacu de galocha. Bom, vou terminar, vou caminhar para o fim aqui. Quero que você aprenda algumas coisas aqui para eu já terminar. Sabe, Paulo, ele usa a metáfora da balança. Ele usa a metáfora da balança, como se de um lado da balança a tribulação dele, e do outro lado da balança a eternidade. E ele diz, a minha tribulação é leve se comparada com a eternidade que Deus tem para mim. E ele diz que não é que a tribulação dele fosse fraca, mas comparada à eternidade, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas é momentaneamente leve. A tribulação, ela produz experiência. E Deus quer transformar essa tribulação numa experiência com Ele. Deus quer transformar essa tribulação num testemunho. Nada produz tanta autoridade em nossa vida como uma experiência que nós temos com Ele. A tribulação, ela produz perseverança. E quanto mais você passa por coisas difíceis, mais você aprende a continuar a insistir naquilo que você acredita. Se você é pai ou mãe de uma criança e você evita com que ela passe por determinadas dificuldades, você está treinando essa criança, esse seu filho, essa sua filha, para na adolescência ou na vida adulta, desistir diante das dificuldades. Porque você não treinou, você não permitiu que ele passasse por dificuldades na vida, sabe? E agora, nós vivemos numa geração que acredita que o casamento é algo descartável. Não deu certo, acabou, vai embora. Por quê? Porque não sabem viver com esperança. Nós precisamos ressignificar os nossos problemas. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que o texto está dizendo? Não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você... Olha o que o texto está dizendo. Ele não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. Mas quando, porém, tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Sabe, esse texto é incrível. Deus está falando que não vem sobre nós problemas, tentações, que nós não tenhamos como suportar aquilo. Você já se deu conta da vida de José? José foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido como para o mercado de escravos, caluniado na casa de Potifar, pegou cadeia, depois se transformou em governador do Egito. Você já parou para pensar que José parece que ele tinha um imã de atrair problema? Você parou para pensar? Porque entre o José e entre o trono do Egito, deu um problema agora, graças a Deus, ele conseguiu resolver. Ele atrai um pior, e o outro pior, e o outro pior. Sabe, eu estava pensando justamente sobre isso. José, ele tinha ele atraía problemas. E sabe por que ele atraía problemas? Porque Deus colocou nele a capacidade de solucioná-los. Você está reclamando que você tem muito problema na vida? É porque Deus permitiu e colocou em você a capacidade para solucionar problemas. Deus te deu essa capacidade. Pastor, eu tenho problema demais na vida, porque você tem capacidade de resolvê-lo. Porque se você não tivesse capacidade, você não teria. Deus não permite, é o que o texto está dizendo aí, tentação maior do que nós. Então ressignifica isso. Agora, me preocupa muito quando eu vejo um crente, um cristão que é solitário, que não se mistura, que só participa do culto. Estes são os que mais sofrem nas tribulações da vida. E sofrem por quê? Sofrem porque não têm amigos de oração.
não frequentam uma célula. Meu irmão, frequenta uma célula. Você precisa de estar dentro de uma célula, de ter um acompanhamento de pessoas ali. Sabe, eu participo de uma célula, e como eu amo a minha célula, como eu vejo nossa célula, nós batizamos pessoas, vamos batizar, temos mais uns 4 ou 5 já prontos para descer no batismo até o final desse ano. A gente tem momento de oração, a gente tem momento de comunhão, a gente tem momento que a gente abre e fala, olha, eu estou passando por uma luta, estou passando por um problema, e aí todo mundo se ajunta e fala, não, nós vamos orar com você, não é uma briga sua, é uma briga nossa. Ontem nós passamos o dia inteiro em célula. Ontem eu peguei os homens da minha célula, levei eles lá para a roça, depois da oração, nós fomos fazer um costelão no fogo de chão. Aí como nós não tínhamos habilidade, contratamos lá, convidamos o Edinho mais a Rose. Edinho, vem fazer um doce de leite para nós de sobremesa. O Edinho chegou lá com 10 litros de leite, arroz, e falou, pastor, nós vamos fazer um queijo e o doce aqui. Eu falei, mas que é isso? Vocês estão muito prendados. E aí, irmão, nós vamos comer costela, depois nós comemos as mulheres, e aí não é um que leva tudo. Um casal levou um tropeiro, um casal levou a maionese, um casal levou uma farofa, cada um levou um pouco, todo mundo participou. Pensa num ambiente gostoso, leve, e a gente deu boas risadas, e a gente conversou. Nós precisamos disso. Se você não tem célula, você está perdendo. Eu estou te falando da festa, mas eu estou te falando também que lá nós estudamos Bíblia. Lá às vezes nós damos umas esbarradas uns nos outros, e isso faz parte para melhorar o nosso caráter. Agora, a maioria das pessoas que eu recebo para aconselhar, que estão sofrendo na tribulação, eu faço uma pergunta: você está em qual célula? Sabe qual é a resposta? Não participo de célula. Está aí. Irmão, aqui é uma bênção, a gente prega, você tem boas pregações aqui, mas você precisa desse convívio em comunidade, você precisa disso. A igreja, tem gente que pensa que a igreja nasceu num templo. O primeiro templo cristão foi levantado 300 anos depois da morte de Cristo. Até o templo ser construído, 300 anos, com a conversão de Constantino, o imperador, as pessoas se reuniam nas casas. Então nós precisamos voltar para as casas. Participamos nas casas, que é uma asa, e no domingo nós participamos da grande celebração, ou no templo, que é outra asa. E aí nós vamos decolar, nós vamos voar. Então, não sofra sozinho, participe de uma célula. Jesus curou um paralítico, Jesus curou muitos paralíticos, mas o paralítico de Lucas 5, que é o paralítico de Cafarnaum, me chama muita atenção. Ele estava paralítico, e aí 4 amigos pegaram ele, o texto diz, vieram alguns homens, amigos dele, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram levar até Jesus. Só que Jesus estava numa casa, a casa estava lotada. Sabe por que aquele homem foi curado? Porque ele tinha amigos. Os amigos subiram no telhado, amarraram uma corda, puxaram, colocaram o cara em cima do telhado, o paralítico em cima do telhado. Aí alguém foi abrir um buraco, removeu as telhas, e os 4 desceram aonde Jesus estava. Imagina a cena, Jesus pregando e um homem descendo numa maca. Imagina a cena. E Jesus então disse: filho, teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. Aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Mas se ele não tivesse amigos que, está difícil, a gente carrega. Está difícil, nós vamos amarrar essa maca aqui, vai subir uma galera lá para cima e a gente puxa. Para você nascer, você precisou de 2 mãos para te tirar de dentro da sua mãe. E no dia que você morrer, você vai precisar de mãos para te sepultar. Então, andar sozinho é loucura. A maioria das pessoas, observe as pessoas que são deprimidas, elas não têm amigos. E quanto mais deprimido você fica, mais você se isola. Olha as pessoas que estão em depressão: não, eu não quero ver ninguém, eu não consigo, eu quero ficar sozinho. Vamos nos colocar em pé. Que Jesus nos ajude